Atos, capítulo 7. Estamos dando essa sequência nesses estudos bíblicos da Palavra de Deus. Falta somente 2 capítulos para nós terminar Atos dos Apóstolos. E vamos à leitura e vamos a esses estudos bíblicos. Aqui Paulo, após ele ainda preso, ele vai ser enviado para Roma. Tudo que se identifica, Paulo, ele foi morto, né? Foi decapitado na cidade de Roma. Então, aqui Paulo vai ser transferido, vai ser transbordado para a cidade de Roma. Até então aqui estava com o rei Agripa, né? O rei Agripa era neto do grande rei Herodes. E aqui Paulo vão passar algumas tribulações, as tribulações muito grandes mesmo. Ficaram até 14 dias sem comer, uma luta muito grande com aquele navio, né? Com aquele eles navegando. Mas vamos à leitura. Quando se determinou-se que navegasse para a Itália, entraram Paulo e alguns outros presos e uns oficiais, por nome Júlio, da corte Augusta. Quer dizer, enviaram Paulo para a Itália, para Roma, junto com os outros presos, com os outros prisioneiros. E embarcando em um navio de Adramatio, estava prestes a navegar em demanda dos portos da costa da Ásia, fazendo-lhe ao mar, estando conosco Aristarco, Macedônia e Tessalônica. Versículo 3. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo humanamente, permitiu ir ver aos amigos que cuidasse dele. E partindo ali, fomos para Chipre, navegando de Chipre, porque os ventos eram contrários. No versículo 3, Paulo chega a Sidom e a Júlio, e tratando muito-lhe, vê os amigos que cuidassem dele. Provavelmente, este aqui foi alguns dos irmãos que Paulo, em suas viagens missionárias, ele ganhou esses irmãos para Cristo. Então, permitiu que Paulo tivesse contato com esses homens, com esses irmãos. O versículo 5. E tendo atravessado o mar, ao longe da Sicília, Panfilha, chegando a Mirra e na Lícia. Versículo 6. Achando ali um oficial, um navio de Alexandria, que navegasse para a Itália, fizendo embarcar nele. Versículo 7. Como por muitos dias navegando vagarosamente, havendo chegado apenas em Cnido, e nos permitiu o vento ir mais adiante, navegamos debaixo de Creta, à altura de Salmone. Versículo 8. E costeando com muita dificuldade, navegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto que estava a cidade de Lacélia. Tendo decorrido-se muitos tempos, sendo já perigo da navegação, porque o jejum já havia passado, e Paulo advertiu, né? Versículo 10. E dizendo: Senhores, vejo que a viagem será desastrosa. Causará muitos danos, não só para o navio, como também para as nossas vidas. Então aqui, Paulo chega na cidade de Laceia, e Paulo advertiu eles, já com todas já as dificuldades dessa tempestade e tudo, eles chegam nessa cidade. E Paulo adverte eles, olha, que eles dizem? Olha, não vamos, a viagem vai ser desastrosa, vai ter muito perigo. O versículo 10, e o oficial, porém, cria mais no que o piloto do dono do navio, do que Paulo dizia, como aquele porto não era próprio para invernar, mas deles foram parecer que partisse dali, que não podia chegar a Fenícia, perto de Creta, dali o nordeste para o sul, ali invernar. Então o que aconteceu aqui? Então,
esses senhores, eles queriam mais do que o homem, do que o piloto, do que Paulo dizia. Paulo falou, olha, vai ser terrível, por aqui era questão de inverno, eles não queriam passar o inverno ali, queria viajar, mas Paulo disse, olha, é melhor nós ficarmos aqui por a questão de tempo, vai ser uma viagem desastrosa. Versículo 13, soprando o vento ao sul, bramente, e passando teres já que desejavam levantar o âncora, e foram mais perto, costeando a ilha de Creta. E muito depois, porém, descandeou do lado da ilha um pé de vento, chamando o vento nordeste. E sendo o navio arrastado, não podendo navegar contra o vento, cedendo a sua força, ficamos à deriva, né? Quando eles navegando, ficar à deriva, ficar sem controle. O piloto já não tinha mais controle do navio, ficou à deriva. Ia para onde o vento e a tempestade levasse. E recolheram-se e usaram-se dos recursos disponíveis para reforçar o navio, e com cordas, e tremendo que fossem lançados nos barcos de areia, abaixaram-se as velas e deixaram a embarcação à deriva. Como fomos violentamente agitados pelas tempestades, no dia seguinte, começaram a desvaziar o navio. O versículo 19. E ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançando ao mar a armação do navio, não parecendo havia já muitos dias sem sol, nem estrelas, e caindo nós uma grande tempestade, perdendo toda a esperança de nós salvarmos. Você vê a situação que se encontrava esta navegação rumo à Itália. Por quê? Porque Paulo disse, olha, vai ser terrível. Vai ser terrível. Então eles começaram a dispensar o barco, o navio, para que ficasse mais leve, ficaram à deriva. Versículo 21. Havendo eles, estando muito tempo sem comer, Paulo pondo em pé no meio deles, disse, senhores, devereis na verdade tornar-me ouvinte, e não ter partido de Creta, para evitar este dano, esta perda. Agora, pois, recomendo que tenhais bom ânimo, para que não se perderá a vida de nenhum de vós, somente o navio. Então Paulo disse, olha, não se perderá ninguém, não era para nós ter saímos de Creta. Mas o que Paulo quis dizer? Olha, Deus vai nos dar o livramento. E esta mesma noite, o anjo de Deus, a quem eu sou, e a quem sirvo, este é comigo. E dizendo Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. O versículo 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu creio em Deus que há de acontecer assim como foi dito. Olha, irmão, que coisa maravilhosa o apóstolo Paulo. Paulo tinha o Espírito de Deus, né? Paulo tinha a presença poderosa de Cristo na vida dele. Aí, em mesmo essa turbulência, em meio a essa dificuldade muito grande, porque aqui estavam todos destinados para morrermos, e Paulo falou assim, olha, não, nós vamos chegar lá, Deus é conosco, Deus falou conosco que só vai se perder o navio e as coisas, menos a mim. Versículo 27. Chegada a 14ª noite, sendo já os dias jogando de um lado para o outro, do lado do mar Adriático, por volta da meia-noite, suspeitaram-se que os marinheiros estavam próximo da terra. Lançando sonda, mediram 20 braços, passando um pouco mais adiante, tomando a lançar a sonda, mediram 15 braças. Ora, temente bater em rochedo, lançando a polpa 4 âncoras, e esperavam ansiosos que amanhecesse. Procurando, porém, o marinheiro fugir do navio, tendo já jogado o barco para o salva-vidas ao mar, sobre o pretextos de ir lançar âncoras e proa. Versículo 31. E disse Paulo ao oficial,
aos soldados: este não ficarem no navio, não podereis salvar. Então os soldados cortaram os cabos do barco, salvaram a sua vida e deixaram cair. Enquanto amanhecia, Paulo recomendava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: já é hoje o 14º dia, e estes pedireis e permaneceis sem comer, sem havendo provar nada. Versículo 34. Portanto, recomendo que comeis alguma coisa disto, a vossa segurança, nenhum de cabelo da cabeça cairá sem qualquer que vós. Então aqui, amados irmãos, isso aqui foi um livramento de Deus maravilhoso. Olha o versículo 44. E os demais, salvos, uns em taubas e outros desastrosos navio, mas assim todos chegaram salvos em terra. Assim como o Senhor disse para Paulo, que nenhum se perderá, somente o navio, e todos foram salvos, nenhum fio de cabelo dele se perdeu. Por quê? Porque o Deus de Paulo estava com ele e livrou todos daquele dia. Amém, meus irmãos? Da próxima vez, se Deus nos permitir, nós vamos terminar o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, onde Paulo chega na cidade de Roma. Quer dizer, do capítulo 1 até o versículo 10, Paulo está em Malta. A partir do capítulo 11, Paulo chega na cidade de Roma. Que Deus abençoe.